para com essa pobreza alcançar a riqueza maior, a riqueza melhor, a riqueza gloriosa, a riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer, a vitória. Enquanto o Brasil esquece seus heróis, São Paulo lembra o dia em que disse não a um ditador. O estado que teve coragem de enfrentar Vargas na bala. 9 de julho não é só feriado, é o grito de uma revolução. Dedo indicador apontando para baixo. 9 de julho não é só um feriado paulista. É o dia em que um estado inteiro disse basta a uma ditadura. Em 1932, São Paulo se ergueu sozinho contra Getúlio Vargas, que havia tomado o poder em 1930 e enterrado a promessa de uma nova Constituição. A partir dessa data, começou uma revolução armada. Não era movimento separatista, era um levante por legalidade, por uma Constituição, por respeito às instituições. E São Paulo entrou em guerra para isso. O estupim veio antes, em 23 de maio de 1932. 4 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo foram mortos por tropas getulistas em uma manifestação no centro de São Paulo. Esses nomes viraram sigla, MMDC. E essa sigla virou senha para a guerra. Foi o estalo final. Quando Vargas nomeou interventores de fora do estado e ignorou a promessa de convocar uma constituinte, São Paulo entendeu, não tinha saída. Ou se aceitava a imposição ou se pegava em armas. São Paulo se industrializou em modo guerra. Montadoras viraram fábricas de canhões, oficinas civis passaram a produzir munição e aviões de treinamento foram adaptados como bombardeiros. Não teve apoio federal, nem ajuda externa. O estado inteiro, sozinho, se mobilizou. E não por ambição ou cargo, mas por um único objetivo: arrancar de Vargas a convocação de uma nova Constituição. Em vez de discursos, fizeram pólvora. Em vez de lamentos, organizaram resistência. Durante 87 dias, o Brasil teve guerra civil real. O saldo oficial aponta 934 mortos, mas historiadores estimam mais de 2.000. Soldados, civis, adolescentes, engenheiros, escoteiros, mulheres. São Paulo inteiro entrou em guerra. Era a maior mobilização popular da história brasileira até então. O motivo? Uma pergunta simples. Vale morrer para que o país tenha uma Constituição? Para os paulistas de 1932, a resposta foi sim. A derrota era militar, mas a causa era política. Foram mais de 200.000 voluntários em todo o estado. Desses, 66.000 foram para a frente de batalha. Faltava dinheiro. Então veio a campanha Ouro para o Bem de São Paulo. Gente entregava aliança, relógio, pulseira, tudo para financiar a guerra. As cidades se organizaram. Campinas fazia farda, Santos contrabandeava peças, Sorocaba fundia aço. Até escoteiros e senhoras ajudavam. Era guerra feita no improviso, financiada por um povo que entendia o que estava em jogo. O Vale do Paraíba virou um campo de batalha digno da Primeira Guerra. Trincheiras foram escavadas na Serra da Mantiqueira. Túneis de trem transformados em casamatas e rádios amadores transmitiam ordens codificadas. Não era um exército profissional, era o povo virando combatente. Civis sem treinamento viravam soldados em dias. A guerra foi feita com o que dava. Por isso ela é lembrada até hoje, não pelo poder bélico, mas pela coragem de encarar o impossível. O governo federal respondeu com força bruta. Tropas gaúchas invadiram pelo litoral, mineiros desceram pela Mogiana, e navios bombardearam o Porto de Santos. São Paulo segurou 3 frentes ao mesmo tempo. Mas o isolamento pesou. Sem apoio de outros estados, sem reforço de munição, a resistência foi se esgotando. A rendição veio em 2 de outubro. Mas ninguém ali se ajoelhou. Só aceitaram parar de lutar porque não restava mais pólvora. O objetivo político ainda estava vivo. Em janeiro de 1933, Vargas assinou o decreto eleitoral. Em novembro, aconteceram as eleições para a Assembleia Constituinte. Em julho de 1934, o Brasil ganhou uma nova Constituição. Tudo isso só aconteceu por causa da Revolução de 1932. A revolta paulista colocou Getúlio contra a parede. Mesmo derrotado militarmente, São Paulo venceu na política. Constrangeu a ditadura a convocar uma Constituinte. E fez o país voltar ao rumo institucional. O 9 de julho é o lembrete que liberdade não é grátis. Cada direito inscrito na Constituição de 1934 custou vida, suor e coragem de civis que disseram não a um governo ilegítimo. Não é só história paulista. É história brasileira.
A Revolução de 32 ensinou que o povo pode enfrentar um governo quando esse governo abandona a lei. Se hoje temos Constituição, voto, eleições periódicas, parte disso foi escrita com sangue em 1932. E São Paulo foi o autor dessa página. Quando alguém disser que o 9 de julho é feriado inútil, diga que ele custou 2.000 mortos. Diga que alianças de casamento viraram munição. Que garotos de 15 anos morreram com fuzil improvisado nas mãos. Que mães entregaram seus filhos e receberam apenas chapas de identificação. Que um estado inteiro foi à guerra não para conquistar, mas para exigir democracia. Esse é o peso da data. A Revolução de 1932 foi o momento em que São Paulo salvou a Constituição com pólvora.